Recentemente eu caí num vídeo da Luciana da RH Sincero lá no TikTok e ela fala uma coisa interessante. Ela fala que não existe mais plano de carreira, mas ela dá uma dica valiosa pra você resolver o seu lado. Eu queria ver esse vídeo com vocês e eu vou dar minha opinião depois do vídeo dela, beleza? E vamos ver aí o que ela tem pra falar pra gente. Gente, não existe mais plano de carreira. Não existe, tá? Quanto antes você entender, assimilar isso, aceitar isso, melhor vai ser. Não te ilude que você vai entrar na empresa e eles vão ter um planejamento com relação a quais os seus próximos passos, como você vai ser promovido, planejamento com relação a promoção de cargo, a ganhar aumento de salário. Não tem, gente. Não tem. Uma coisa que eu vou contar pra vocês é que Deixa eu fazer uma pausa aqui. Você já viu, ou você conhece alguma empresa que tem esse tipo de planejamento? Se você conhecer, me conta nos comentários. Quero saber de você. Eu achei curioso isso aqui que ela falou. geralmente a área de cargos e salários da empresa é fachada. Forte, É hein? fachada. É triste eu falar isso, porque é uma área que está abaixo aí do RH, né? Uma área, um subsistema do RH. Mas geralmente a empresa tá cagando. Sabe por quê? Porque todo mundo passa por cima. Então, o gestor quer dar aumento pro parça dele, vai dar. Ah, eu quero que trazer uma pessoa de fora que era júnior, trazer como coordenador, vai passar. Então ninguém mais respeita, é uma área que ninguém mais respeita. E você tem que ter consciência que, infelizmente, não existe um planejamento com relação à tua carreira quando você entrar na empresa, tá? Então, o que eu te recomendo? Luciana, mas eu quero ganhar mais, eu quero ser promovido. Ou você vai ter conversado com o teu gestor e isso vai estar em andamento, vai ter um planejamento para Tá isso, ou bom. você vai ter que se projetar para o mercado. Procurar uma vaga melhor. Não fica te iludindo, criando a expectativa que a tua empresa atual vai conseguir fazer isso por ti. Até porque não é nenhuma questão de conseguir, é uma questão deles quererem. Eles não querem mais. Eles querem se envolver pouco, quase nada contigo, com a tua carreira, com as tuas expectativas. Então, assim, não cria expectativa, tá? Quanto antes você entender isso, melhor pra ti. Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Helios, eu sou gerente multinacional, tenho quase 15 anos de experiência e eu trabalho com gestão de finanças corporativas, então orçamento, planejamento e etc. Ao longo da minha carreira, ao longo desses 15 anos, eu fui promovido várias vezes e eu promovi também várias pessoas, efetivei estagiário, transformei pessoa em chefe, enfim, fiz um monte de coisa. Por que que eu tô falando isso? Porque assim, primeiro, eu não conheço a Luciana pessoalmente, eu sei que ela faz conteúdos falando sobre trabalho aqui, e ela vende alguns cursos, beleza. Mas eu não sei quais empresas ela trabalhou, assim, mas eu posso te falar uma coisa, eu trabalhei na minha vida em 3 empresas diferentes. A primeira empresa foi a Ambev, fui trainee lá, trabalhei, etcétera. Lá tinha plano de carreira. A segunda empresa foi uma startup, não tinha plano de carreira. E a terceira empresa é a empresa que eu tô trabalhando hoje, que também tem plano de carreira. Aí eu te pergunto, não tem plano de carreira ou cada experiência é única? Por que que eu tô falando isso assim? Porque, óbvio, eu tenho consciência que eu vivo numa bolha e que meu emprego é muito bom, CLT Premium e etc, etc, etc. Já falamos sobre isso aqui. Mas, quando a Luciana fala que não tem plano de carreira nas empresas, eu acho que ela está errada e eu discordo dela. E o motivo pelo qual eu discordo dela é porque justamente eu vivo isso. Eu sei que existem empresas que têm sim plano de carreira, sei que tem empresas que sim colocam o funcionário em primeiro lugar, tentam trabalhar a vida do funcionário, tentam fazer as coisas para o funcionário. E aí, onde que me pega quando ela faz um relato assim? Ela não tá de toda errada quando ela fala de sair pro mercado, se projetar pro mercado. Mas quando ela fala que isso não existe, que a empresa tá cagando, é mais ou menos, assim, tem que entender um pouco. Primeiro, óbvio, igual o meu exemplo, eu trabalhava numa startup que tinha, sei lá, 200 pessoas na empresa. Uma empresa de 200 pessoas, você não vai esperar o mesmo nível de controle de processo com uma empresa de 30 mil pessoas. Não dá. Então, assim, não vai ter plano de carreira numa empresa de 200 funcionários. Eu tenho uma pessoa que é uma amiga minha, que estava me perguntando o que ela devia fazer com a carreira dela, tal, tava falando um pouco sobre a vida dela. Ela trabalha numa empresa que tem 5 pessoas. 5. Eu falei assim: olha, sinceramente, você tem que trocar de empresa. Não existe plano de carreira em uma empresa de 5 pessoas. Empresa familiar, não existe isso, gente. Então tem que parar de ser inocente e pensar que você vai ter plano de carreira numa empresa que não tem estrutura para isso. A vida é assim, você tem que entender a estrutura da empresa que você trabalha. E mais do que isso, você tem que entender também o momento da empresa e o momento da sua carreira. Por exemplo, quando ela falou que se de fato você conversar com o seu gestor e ele não resolver sua vida, aí, cara, tá certo, tem que procurar alguma coisa fora. E aí eu vou te explicar uma coisinha interessante com um exemplo prático meu, tá bom? Então vamos lá. Eu acabei de receber
essa mensagem aqui. Olá, Hélio, sou consultora na empresa X e gostaria de conversar com você sobre uma posição de gerente de FP&A para atuar em uma empresa que é referência no segmento financeiro. Caso faça sentido falarmos, poderia preencher o link abaixo para darmos seguimento? Obrigada, X. Cara, o que é isso aqui? Isso aqui é literalmente você se projetando para o mercado. Então, assim, quando a Luciana fala que se a empresa não tem o plano de carreira para você, você tem que de fato se projetar para o mercado, ela fala a verdade. Por exemplo, no meu caso aqui, se eu não tivesse trabalhando numa empresa que tivesse plano de carreira, que eu tivesse conversas constantes sobre carreira, isso seria uma opção. Eu poderia simplesmente clicar aqui, conversar com essa pessoa e trabalhar minha vida fora da empresa que eu tô. Não vou fazer isso e eu gosto muito da empresa que eu tô. E mais do que eu gosto, a minha empresa de fato tem trabalhado a minha carreira e eu não tenho por que reclamar. Só que aí tem uma questão que é uma questão meio singular aí. Primeiro, nem toda empresa é a minha empresa. E segundo, você tem que ter a capacidade de falar sobre isso com o seu gestor. Não dá para se iludir achando que o seu gestor vai fazer isso de bom grado. Não. Você tem que provocar esse momento para a sua carreira. E quando as empresas falam, seja o protagonista da sua carreira, ela quer dizer exatamente isso. Não espera seu gestor resolver seu problema. Vai você atrás dele para resolver seu problema junto com ele. E aí, é curioso porque assim, muito se fala sobre aquele negócio, somos uma família, você é o protagonista da sua carreira. Cara, ser protagonista da sua carreira é de fato você conseguir ter conversas difíceis com o seu gestor. Tipo essa, chegar pro seu gestor e falar, olha, existe algum plano de carreira pra mim? Qual é o meu próximo passo? O que eu vou fazer depois? Quais vagas eu sou uma pessoa interessante? Eu vou ser promovido? Eu vou ganhar mais? Eu não vou ganhar mais? Como é que tá funcionando isso tudo aqui? Existe toda uma ciência barra arte pra você ter esse tipo de conversa. E o que eu acho curioso é que quando a Luciana fala que o RH tá cagando pra você, é porque a experiência dela é muito diferente da minha. Então, assim, no fim do dia, sempre existe dois lados da mesma moeda. Só que o que eu quero fazer com que você entenda é, se a empresa que você tá não tem essa capacidade de te dar um plano de carreira, te dar outras oportunidades, talvez você sim tenha que se projetar para o mercado. E dois, você precisa aprender a ter essas conversas difíceis com os seus gestores. Faz parte do desenvolvimento profissional. Mas, claro, tem uma visão. Como eu dei o exemplo, uma empresa que tem 5 pessoas, dificilmente você vai ter algum plano de carreira. Bom, e se você gostou desse vídeo, fica aqui 2 convites para você. Aqui tem o convite para você ver mais vídeos como esse, e aqui tem o convite para você se inscrever no meu canal, para que a gente continue fazendo essa jornada de tentar fazer uma cultura pró-trabalho, mas anti-trouxa, porque no final você precisa de um plano.